votação das eleições municipais na maior parte do país terminou agora há pouco, às 17 horas, hora oficial de Brasília. Por causa do fuso horário diferente, a votação continua nos municípios do estado do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nessas unidades da federação, a votação encerra-se às 18 horas, segundo o horário de Brasília. As eleições municipais de 2016 tiveram quase 145 milhões de eleitores aptos a votar, número 4% superior ao das últimas eleições municipais, em 2012, e 1,1% maior que o eleitorado em 2014, quando o Brasil votou para presidente. E mesmo depois da conclusão das eleições municipais, nosso compromisso como cidadão cresce. Afinal, cabe a cada um de nós acompanhar o trabalho dos eleitos para conduzir nossa cidade. Bom seria se não só o Brasil, mas no mundo, os líderes eleitos fossem todos comprometidos com o bem-estar da humanidade, não é mesmo? É isso mesmo, e nesse domingo de eleições municipais, o repórter Canção Nova também vai falar de um líder que tem feito a diferença. Papa Francisco tem chamado a atenção dos líderes mundiais para a crise humanitária gerada pela guerra na Síria. Trabalho escravo é um tema do Seminário de São Paulo. Em Brasília, a Pastoral da Terra lança a campanha nacional em defesa do Cerrado. Tem ainda o encerramento da visita apostólica do Papa Francisco à Geórgia e ao Azerbaijão. Que tal um passeio turístico pela Cidade Eterna? Nossa equipe em Roma vai te surpreender. E tem muito mais para você, afinal o repórter Canção Nova está apenas começando. Agora, a gente mergulha numa questão de cidadania que atravessa fronteiras municipais e atinge o patamar global. Estamos falando dos refugiados. Na semana que passou, os líderes de organismos católicos de caridade que trabalham na Síria e no Iraque foram recebidos pelo Papa. Francisco disse que esses voluntários são sinais de misericórdia e consolo de Deus. Representantes de 40 organismos de caridade foram recebidos pelo Papa. Eles estão reunidos em Roma para o 5º encontro sobre a crise humanitária na Síria e no Iraque. Francisco manifestou tristeza porque a lógica da arma e do poder continuam a devastar estes dois países. A violência gera violência. Ele agradeceu o trabalho feito por voluntários para devolver esperança de vida e paz. O Papa nunca deixa de pedir pela paz, pelo fim desta guerra e sabe que o problema da Síria é um problema do mundo. Ele faz tudo o que pode para ajudar a encontrar uma solução para acabar com este conflito. Atualmente, 12 mil voluntários católicos trabalham nas zonas de conflito da Síria e do Iraque e acompanham 4,5 milhões de pessoas que sofrem com os conflitos nestes países. O Papa fez um novo apelo para que governos se esforcem para colocar um fim no conflito que já dura 5 anos. O enviado especial da ONU para a Síria, Staffan, reforçou a importância do trabalho humanitário desenvolvido hoje, mas afirmou que é urgente um acordo verdadeiro de paz. A ajuda humanitária é como um médico que corre para socorrer um paciente em estado gravíssimo e luta para prolongar a vida dele. Hoje na Síria tem muita dor, muito sofrimento, mas existem pessoas que se empenham para ao menos aliviar este sofrimento. E sabemos que estar lá é muito arriscado, mas essas pessoas permanecem. O que de fato queremos é a paz. A guerra já provocou a morte de 300 mil pessoas. O número de refugiados já passa de 4 milhões. Nas últimas semanas, apesar de um acordo de cessar-fogo entre Estados Unidos e Rússia, a população sofre com constantes ataques. A ajuda humanitária na região chega como um respiro em meio ao desespero de uma violência inexplicável. Nós estamos principalmente nas cidades onde os cristãos enfrentam mais dificuldades. Temos muitos projetos e tentamos colaborar para que os sírios permaneçam em suas casas. Para isso, distribuímos remédio, ajudamos com tratamentos médicos, com alimentação, além de bolsas de estudo. Claro, muitas pessoas têm cooperado para que este trabalho seja realizado.
Os refugiados são aqueles ameaçados ou perseguidos em seus países de origem, por questões políticas, econômicas, religiosas ou raciais. Um relatório da ONU para os refugiados mostra que ao chegarem a outro país, eles sofrem também por causa da falta de comunicação, acesso a celulares e à internet. Já são milhões de pessoas arrancadas de suas casas em busca de segurança, forçados a fugirem de conflitos. Pessoas que lutam por condições básicas de sobrevivência numa pátria nova, que nem sempre é escolhida, mas que escolhe os refugiados pelas mais variadas circunstâncias. O acesso à internet é muitas vezes o único meio para compartilhar informações, comunicar-se com membros de famílias que ficaram e ter acesso a serviços essenciais, como distribuição de alimentos. Ele pode receber informações das organizações humanitárias sobre distribuição de alimento, sobre custos de educação, questões de saúde. Ele pode receber uma série de informações que, às vezes, numa situação de longa distância, é difícil fazer essa informação chegar até o refugiado. Pelo celular isso pode ser mais rápido. O estudo envolve 44 países em 4 continentes e concluiu que ter um aparelho com conectividade é uma ferramenta de salvação e é também muito importante para a capacitação dos refugiados, que já são mais de 21 milhões. De acordo com a Agência da ONU para os Refugiados, a Acnur, mais de 65 milhões de pessoas estão vivendo como refugiados ou deslocados internos. A conectividade é essencial também na inserção desse refugiado em seu novo país. O Acnur pretende investir $6 milhões em um projeto piloto em 10 países para apoiar os refugiados que precisam assegurar a sua segurança e o seu bem-estar. Segundo o relatório, refugiados que vivem em áreas urbanas tendem a ter acesso semelhante às redes móveis, assim como outras populações urbanas. Mas na zona rural, apenas 1 em cada 6 refugiados tem acesso à internet 3G e 1 em cada 5 não tem nenhuma cobertura móvel. É um mercado significativo. Se as organizações humanitárias, juntamente com o setor privado, enxergam dessa maneira, eles podem, por exemplo, implementar um sistema que seja disponível, que tenha preços razoáveis, né, e que possa realmente ser usado por uma grande quantidade de pessoas. Você já ouviu falar de refugiados ambientais? São pessoas forçadas a deixar a terra natal por causa de mudanças no meio ambiente. E no Brasil nós temos muitos deles, como os haitianos que vieram para cá depois do terremoto de 2010. O pior é que muitos se submetem a trabalho escravo por falta de opção. Eu tô vendo andando ali as pessoas, tô passando com medo, entendeu? Achar que eu vou prejudicar, achar que eu vou pedir alguma coisa. Não, a única coisa que eu posso pedir a alguém hoje em dia é me dá um trabalho escravo para me poder dormir, entendeu? Porque eu não quero ficar dormindo. É a vida, né? É a vida que, em pleno século XXI, tem muita gente sendo forçada e obrigada a aceitar trabalhos que ferem a dignidade humana, como demonstrado num seminário sobre trabalho escravo e tráfico de pessoas na capital paulista. Calcula-se que essas duas ações movimentam juntas $150 bilhões por ano. O tráfico de seres humanos é uma gravíssima violação de direitos e tem uma rentabilidade, uma transnacionalidade surpreendente, uma das atividades mais rentáveis do mundo, só perdendo para o tráfico de drogas e de armas. De acordo com a Organização Mundial do Trabalho, 21 milhões de pessoas são vítimas de trabalho forçado em todo o mundo. Nesse total, mais de 40% passaram por algum tipo de imigração. E isso preocupa o Brasil, porque o país tem sido destino de milhares de imigrantes e refugiados. Muitas vezes, em razão da condição dessa migração, que é uma migração muitas vezes para fugir de uma situação de violência ou de penúria econômica, torna essas populações muito mais vulneráveis. Muitos, quando estão em situação irregular, evitam buscar apoio nos órgãos oficiais. Eles se afastam da proteção do Estado e acabam se tornando ainda mais subterrâneos, e essa exploração a que eles se submetem também fica mais difícil de ser combatida. Em 20 anos, o Ministério do Trabalho resgatou 50 mil trabalhadores de condições análogas à escravidão, mas ainda estamos longe de erradicar esse mal. O trabalho é escravo, se eu achar agora, seria muito bom para mim, porque eu preciso disso. Eu tenho minha família aqui,
que estão me esperando, que estão esperando alguma coisa de mim. O Senado Federal estuda uma proposta de emenda constitucional que expropria terras e imóveis onde for constatado trabalho escravo, mas ainda precisa de regulamentação. Me parece uma medida fundamental em consonância com a valoração e racionalidade constitucional de responder de forma severa àqueles que nas suas terras se servem de trabalho escravo. E a cidadania tem ligação com questões do meio ambiente, como diz o Papa Francisco, a nossa casa comum. A Comissão Pastoral da Terra lançou uma campanha nacional em defesa do cerrado. Você sabia que o cerrado brasileiro é conhecido como caixa d'água do Brasil? O cerrado é o berço das águas. 6 bacias hidrográficas são abastecidas por ele. E é nele também que nascem as 3 maiores da América do Sul, a Amazônica, do São Francisco e da Prata. Mas com a devastação, as chuvas ficam comprometidas e, consequentemente, o abastecimento de rios. O bioma não vem sendo cuidado como deveria. 52% foi destruído e mais de 900 espécies da fauna e flora estão ameaçadas de extinção. Você tem uma visão muito ampla da Amazônia, uma defesa da Amazônia, e o cerrado é deixado em segundo plano. E ele está sendo impactado por esses projetos de desenvolvimento muito mais que a Amazônia. Tanto que no cerrado você pode desmatar 80%. Quando que uma caixa d'água brasileira e da América do Sul sobrevive com uma vegetação de apenas 20%. O cerrado é fundamental porque a partir das suas áreas de recarga, dos seus aquíferos, ele depende da vegetação. A sociobiodiversidade do bioma vem sendo destruída pelo agronegócio e comunidades protetoras do cerrado estão sendo expulsas de suas terras. Cerca de 80 etnias indígenas vivem nesse ecossistema. Não é um modelo de desenvolvimento que está a serviço do bem comum da sociedade brasileira. Ele gera expulsão de pessoas do campo para médias e grandes cidades, aumentando os bolsões de pobreza. Ela gera degradação ambiental e acumulação de riquezas. A campanha tem o apoio de 36 organizações e denuncia a violência contra os povos e comunidades que vivem neste espaço. Eles querem exterminar mesmo a classe trabalhadora para fazer projetos como plantação de soja, eucalipto e barragem hidrelétrica. Tudo isso vem só matar a nossa comunidade, porque tira o povo da comunidade e fica só terra para eles fazerem os grandes projetos que eles têm. Desastres naturais, aquecimento global, impactos provocados pelas mudanças climáticas, temas que foram amplamente discutidos em uma conferência internacional em São Paulo. Nossa equipe esteve por lá. Calor fora do comum, o avanço do mar cada vez mais assustador em algumas regiões do país, como no litoral paulista. Em 2 anos, a estiagem na região sudeste do país afetou o abastecimento de água de 80 milhões de pessoas. Considerada um fenômeno natural no Nordeste, agora ela está mais severa. Dados da Agência Nacional de Águas mostram que o nível dos reservatórios da região é de apenas 19%. 12 estados sofrem com a escassez de água. São alguns problemas relacionados a mudanças climáticas em discussão numa conferência internacional em São Paulo. Não precisamos esperar para o futuro, já estamos experimentando os impactos da mudança climática. O evento reúne um seleto grupo de especialistas focados em pesquisar possíveis cenários na área ambiental e identificar os impactos provocados pela alteração do clima. A temperatura em todo o território brasileiro já subiu entre 1 e 1,2 graus, isso já é perceptível, o país está mais quente. Quem mora no litoral brasileiro já observou, é uma mudança lenta, mas é inexorável, que o nível do mar está aumentando. Em alguns lugares do litoral brasileiro já subiu entre 20 e 30 centímetros. Os especialistas reconhecem que o Brasil é referência quando o assunto é desenvolvimento sustentável. O Brasil se comprometeu com a ONU em reduzir em 37% os gases que provocam o efeito estufa até 2025. Outra meta assumida pelo país é reflorestar e restaurar 12 milhões de florestas e zerar o desmatamento ilegal da Amazônia até 2030. Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente no governo Lula, diz que as metas são ambiciosas. Foram metas que estão calçadas nos resultados que já havíamos alcançado com o combate ao desmatamento, que no meu entendimento são metas importantes, mas que precisam ser traduzidas do ponto de vista prático, com a priorização, inclusive, dos recursos e da implementação dos planos que já estão feitos no Brasil.
No setor energético, o objetivo é aumentar 18% o uso de biocombustíveis sustentáveis. O Brasil tem o maior potencial de energias renováveis, solar, do vento, eólica e da biomassa do mundo por quilômetro quadrado. Nós ainda utilizamos muito pouco da energia renovável. Então esse talvez seja o maior desafio. Depois do intervalo, vamos mostrar detalhes da biografia do Papa Emérito Bento XVI. E tem também a catequese do Papa Francisco, realizada na última quarta-feira. A gente volta já já. Na última quarta-feira, o mundo perdeu um dos maiores defensores da paz no Oriente Médio. Estamos falando do ex-primeiro-ministro israelense Shimon Peres. O Prêmio Nobel da Paz, de 93 anos, morreu em um hospital de Tel Aviv, vítima de um AVC. E o repórter Canção Nova conta um pouco da trajetória de Peres em Israel. A história de Shimon Peres se confunde com a de Israel. Ele nasceu na Polônia e chegou à Palestina em 1930, quando a região ainda estava sob o domínio britânico. Peres participou ativamente na criação do Estado de Israel. Na juventude, foi assessor de David Ben-Gurion, o líder da nação que acabava de nascer. Trabalhou nos bastidores da política, tentou construir a paz com os vizinhos e, ao mesmo tempo, as forças de defesa de Israel. Foi ele também o arquiteto do programa nuclear israelense. Ele também fez parte da negociação dos acordos de Oslo em 1993, na presença de Bill Clinton, junto com o primeiro-ministro Yitzhak Rabin e o líder da Organização para a Liberação da Palestina, Yasser Arafat. A promessa de uma reconciliação entre palestinos e israelenses estava acontecendo. Em 1994, Shimon Peres recebeu o Nobel da Paz, juntamente com Yitzhak Rabin e Yasser Arafat. Isto é história no verdadeiro sentido da palavra. Em 1995, Yitzhak Rabin foi assassinado e Shimon Peres, que era ministro dos Negócios Estrangeiros, assume como premier até meados de 1996, quando perdeu nas eleições para Benjamin Netanyahu. Em 2007, nova eleição e Shimon assume aos 84 anos de idade a presidência de Israel. Ele governou o país até 2014. Mesmo sem poder executivo, faz as articulações entre os três poderes do Estado e o povo. Peres soube usar seus 7 anos de mandato para promover uma mensagem a favor da paz e, em várias ocasiões, rompeu sua neutralidade institucional a ponto de ser visto como o único opositor do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu expressou pesar pela morte do ex-presidente. Netanyahu emitiu uma mensagem de vídeo pessoal lamentando a perda do que chamou o amado de nossa nação. Agora a gente fala do Papa Emérito Bento XVI, uma referência para muitas pessoas. Depois de ser protagonista de 2 livros recentes sobre sua história, uma novidade: a biografia dele foi apresentada essa semana em Roma. Na apresentação foram colocados em evidência aspectos de Bento XVI como sua coragem, determinação, humildade e amor pelas pessoas. Entre os presentes, Padre Federico Lombardi, que assinalou que esta é a primeira verdadeira biografia do Papa Emérito, que além de contar a fabulosa história de sua vida, apresenta sua espiritualidade e seu conhecimento teológico. O ex-porta-voz da Santa Sé testemunhou a admiração por Bento XVI e sua seriedade e sabedoria até mesmo para lidar com os assuntos delicados. É um contributo veramente precioso. Uma contribuição preciosa, porque todos nós conhecemos os aspectos da vida e da obra de Ratzinger, teólogo, papa e assim por diante. Mas aqui está reunida toda uma história que se desenvolve com coerência, capaz de ler os temas, as problemáticas culturais, espirituais. Além disso, demonstra a continuidade existente entre os 2 papas. E o prefácio que Francisco quis escrever para este livro testemunha isso. O autor, que conheceu Joseph Ratzinger nos anos 80 e que traduziu diversas de suas obras, falou sobre as particularidades de seu livro.
A me stava anzitutto a cuore Eu sottolineare queria, no meu coração, destacar a proximidade, a amizade e a comunhão entre Papa Bento e Papa Francisco, e também mostrar que sua renúncia, esse evento tão extraordinário, não representou um cataclisma, uma crise na vida da Igreja, mas uma passagem, um momento de crescimento. E a relação entre os dois pontífices, evidenciada por Papa Francisco no prefácio deste livro, é, ao meu ver, a melhor demonstração de que tudo deu certo. E nos últimos dias também foi lançado este livro aqui, Bento XVI, Últimas Conversas, um verdadeiro testamento espiritual, resultado da longa entrevista do Papa Emérito ao jornalista alemão Peter Sewald. Este vaticanista nos conta sua experiência ao ler a obra, destacando que foi realizada como uma conversa entre amigos. Narra fatos curiosos, entre os quais a surpresa de Bento XVI com a eleição de Bergoglio, visto por ele como um homem que sabia tomar decisões, e ainda seu apreço pelo novo pontífice, que tem um relacionamento tão aberto com as multidões. Com uma mensagem de paz e reconciliação, o Papa Francisco encerrou hoje sua 16ª visita apostólica, agora à Geórgia e ao Azerbaijão, na Europa Oriental. Esta foi a segunda parte da visita iniciada em junho à Armênia. A viagem teve forte caráter interreligioso. Foram 3 dias em países de maioria muçulmana e ortodoxa, na região do Cáucaso. O Papa Francisco terminou neste domingo a 16ª viagem internacional de seu pontificado. Dessa vez, ele esteve na Geórgia e no Azerbaijão. É a primeira viagem de Francisco à Geórgia, mas a segunda visita do chefe da Igreja Católica Romana. O Papa São João Paulo II visitou o pequeno país do Cáucaso há 17 anos. Francisco foi acolhido com uma recepção calorosa. O primeiro compromisso foi o encontro privado com o presidente da República da Geórgia. Em seguida, encontrou-se com as autoridades, sociedade civil e o corpo diplomático, ocasião em que fez o seu primeiro discurso. O discurso do Papa teve como pano de fundo a questão da paz e o trabalho pelo bem comum. Francisco falou da Geórgia como um local de encontro e intercâmbio vital entre culturas e civilizações e que tem o cristianismo como sua identidade mais profunda e o fundamento de seus valores. La pacifica coexistência fra tutti. Caríssimo irmão, deixemo-nos de novo olhar pelo Senhor Jesus. Deixemo-nos ainda atrair pelo seu convite a pôr de lado tudo o que nos impede de ser, juntos, anunciadores da sua presença. O Papa Francisco se encontrou no Palácio do Patriarca com sua santidade e beatitude Elias II, católicos e patriarca de toda a Geórgia. Ao iniciar seu discurso, Francisco destacou que o patriarca inaugurou uma nova página nas relações entre a Igreja Ortodoxa da Geórgia e a Igreja Católica, ao realizar a primeira visita histórica de um patriarca georgiano ao Vaticano. Recordou que, naquela ocasião, os dois líderes religiosos trocaram o ósculo da paz e prometeram rezar um pelo outro, atitude que revigorou os laços existentes desde os primeiros séculos do cristianismo. Francisco visitou uma igreja da comunidade cristã assíria caldeia, na Geórgia, onde ele orou por vítimas da guerra do Oriente Médio. Na chegada ao local, o pontífice foi acolhido pelo patriarca de Babilônia dos Caldeus, Dom Luís Rafael, e por muitos que demonstravam profundo carinho a ele. Na oração, o Papa pediu a Deus para confortar aqueles exaustos pelo bombardeio e levantar o Iraque e a Síria a partir da devastação. Os membros da comunidade cristã assíria caldeia pertencem à Igreja Católica Caldeia, que mantém a plena comunhão com o bispo de Roma e o resto da Igreja Católica. A região do Cáucaso é marcada por uma série de guerras civis, conflitos separatistas. Nesta 16ª viagem apostólica, o pontífice leva ao povo uma mensagem de esperança e reconciliação. Em Baku, capital do Azerbaijão,
Francisco passou aproximadamente 10 horas. Azerbaijão é uma ex-república soviética, de maioria muçulmana. Os sacerdotes ali não passam de 7. A comunidade católica no Azerbaijão aguardava o Papa Francisco com muita expectativa para esta visita histórica. Padre Vladimir Baksa afirma que católicos e muçulmanos levam uma convivência pacífica. No Azerbaijão, católicos são aceitos pela sociedade, pelas autoridades e por pessoas comuns. A maioria das pessoas se consideram muçulmanos, mas reconhece que há outros que se consideram católicos. Eu posso dizer que é uma coexistência pacífica dos muçulmanos, católicos, ortodoxos, judeus e outras comunidades religiosas. O pontífice ainda hoje encontrou-se com os líderes religiosos para um momento de oração e conversa sobre a paz. Certamente um momento muito importante para o diálogo entre as igrejas e também encorajamento à minoria católica do país. Com esta viagem, o Papa Francisco concluiu o ciclo de visita à região ao Cáucaso, iniciada com a viagem à Armênia em junho deste ano. O perdão na cruz foi tema da catequese do Papa Francisco na última quarta-feira. A reflexão foi baseada no relato do evangelista Lucas sobre os 2 ladrões crucificados com Jesus. O Papa convidou todos a deixarem que a força do Evangelho penetre no coração e console, dê esperança e a certeza de que ninguém está excluído do seu perdão. Aprendi muito, eu rezei por todos os meus alunos para que eles possam permanecer na fé, trouxe todas as intenções também para as catequistas e aprendi muito. O Papa deixa sempre para a gente uma mensagem de misericórdia e para a gente também continuar na nossa missão e ele que nos dá força. Foi muito bom. Ela teve a oportunidade de aprender sobre a salvação. O Papa explicou que Jesus é o Senhor que salva. E a tutti se offre come Salvatore. A salvação é para todos e passa pelo mistério da cruz. Ninguém é excluído do perdão de Deus. Não é uma graça reservada aos bons. A igreja é a casa de todos. Antes, a igreja é mais ainda a casa aberta aos maus, porque é o lugar da peregrinação, a igreja é caminho, a igreja é lugar da experiência da misericórdia de Deus. Nós que fazemos parte da comunidade de igreja, temos essa consciência clara. Somos todos maus, somos todos pecadores, mas confiamos na bondade e na misericórdia de Deus. Francisco recordou que ao lado de Jesus na cruz estava o bom ladrão. Roubou durante toda a vida, mas ao lado de Jesus, bom e misericordioso, se arrependeu dos pecados e desejou o reino de Deus. Esse ladrão se tornou um modelo para todos. Ele confiou em Jesus. Ele é um exemplo concreto para nós de como viver a oração do Pai Nosso. Ele pede a Jesus que lembre-se dele no seu reino. É como se ele dissesse, venha a mim o vosso reino. Nós rezamos assim no Pai Nosso. E rezamos também, Senhor, perdoai as nossas faltas, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então, o bom ladrão é também exemplo de como viver na prática concreta o ano da misericórdia. Se eu quero ser perdoado, eu devo também perdoar. O Papa ensinou que repetir o nome de Jesus ao longo do dia é uma verdadeira e profunda oração. No final da audiência, o Papa Francisco voltou a pedir oração pela Síria e afirmou que os autores destes bombardeamentos deverão prestar contas para Deus. Amanhã de manhã, Francisco vai se encontrar com líderes de organismos de caridade que trabalham no Iraque e na Síria. Agora vamos te levar para um passeio a Roma. Topa? A cidade eterna, às margens do rio Tibre, tem mais de 2.700 anos de história. Cada esquina de Roma respira o cristianismo e esconde igrejas decoradas pelos maiores gênios da arquitetura e pintura italiana, como Michelangelo ou Caravaggio. Tá curioso? Então confere aí a nossa reportagem e já planeje seu passeio à cidade eterna. Os romanos dizem que uma vida toda não é suficiente para conhecer esta cidade, que em cada ângulo revela páginas da história. Não dispomos de tanto tempo, então vamos conhecer os lugares mais frequentados da capital italiana. Começamos, é claro, pela Basílica de São Pedro. A imponente construção foi projetada por renomados arquitetos como Bernini, Rafael e Michelangelo.
é o coração da igreja, onde acontecem importantes eventos, como solenidades presididas pelo Papa e canonizações de novos santos. Roma está cheia de monumentos para ver e para visitar. Aconselho a quem vier que visite o Vaticano, a Praça de São Pedro, a Piazza del Popolo, o Altar da Pátria e a Piazza de Espanha. Daqui vamos para os Museus Vaticanos, um dos maiores acervos de obras de arte do mundo. Entre eles, a Capela Sistina, com os famosos afrescos do Juízo Final de Michelangelo. Aqui, os cardeais se reúnem em conclave para a escolha de um novo Papa. Este é o centro do catolicismo. A fé é muito importante para mim e eu estou realizando um sonho. Também estou realizando um sonho, como disse o meu marido. Agora, só falta ver o Papa. E depois de tanta andança... E como não poderia deixar de ser, também nós fizemos uma pausa nessas gravações para experimentar a famosa pizza italiana. Essa é a pizza al taglio, bem diferente da pizza brasileira, mas nem por isso menos saborosa. E olha, é muito boa! Seguimos pela Via da Conciliação que liga o Vaticano à Itália e passamos pelo Castelo Sant'Angelo. Atravessamos uma das pontes do belíssimo rio Tibre, muito importante para a história de Roma. Roma é um museu a céu aberto. A arte aqui é incrível. Quem ama a arte, ama Roma. E enfim chegamos à Praça Navona, a mais brasileira de todas as praças de Roma por hospedar a Embaixada do Brasil. Daqui partimos para o Panteão, uma construção incrível que tem quase 2 milênios. Terminamos nosso percurso na Piazza de Espanha, famosa por suas escadarias que nos levam à Igreja Trinitate in Monte, pela Fonte da Barcaccia e pela coluna com a imagem da Imaculada Conceição, onde todos os anos, em 8 de dezembro, o Papa homenageia Nossa Senhora com um buquê de flores. No próximo bloco, nosso passeio por Roma continua. Vamos conhecer o Fórum Imperial e o Coliseu da Cidade Eterna. E no dia dos Santos Anjos da Guarda, Papa Francisco explica a importância deles em nosso dia a dia. Não saia daí, porque o repórter Canção Nova volta rapidinho. Bares, restaurantes e salões de beleza registraram um grande percentual de inadimplência por causa da crise econômica. Os índices chegaram a 45,3% do total analisado. Eles ficaram acima até mesmo dos setores de bebidas, vestuário, veículos e eletrônicos, que somaram 44,9% do total. Basta passar em frente a alguma loja para perceber que a crise chegou ao setor, que normalmente é o mais afetado quando o poder de compra do consumidor diminui. Se não tem cliente, falta dinheiro. Aí fica difícil manter as contas em dia e vem a inadimplência. Geralmente, as empresas de comércio são as que mais ficam endividadas, mas isso mudou. O setor de serviços, que costuma sentir por último os efeitos da crise, em junho registrou o maior percentual de inadimplência. Segundo o estudo da Serasa Experian, mais de 45% das empresas desse segmento estão negativadas. Essa foi a primeira vez que o setor de serviços ultrapassou o comércio, que teve um percentual de 44,9% de inadimplência. As famílias começaram a tentar otimizar o seu orçamento para passar por esse momento de crise. E nesse processo de otimização do orçamento, de novos planejamentos, as famílias, o comportamento do consumidor exige uma substituição no consumo de determinados bens, para priorizar o consumo de bens considerados essenciais, alimentação, produtos de higiene. A crise tem levado muitos bares e restaurantes a funcionarem no vermelho. Nós temos uma pesquisa da Brasel, em nível nacional, que 1 em cada 3 estabelecimentos do nosso segmento hoje está trabalhando no vermelho.
Nós tivemos muito aumento de insumo e esses aumentos não têm a condição de ser repassado. O consumidor final não consegue ver que o estabelecimento comercial, os restaurantes, comida, quilo, não conseguem fazer esse repasse. E alguns que fazem acabam perdendo o movimento e piorando um pouco mais e fechando. O movimento do Salão da Vanice também já não é o mesmo. O jeito tem sido oferecer outros produtos aos clientes. Para não ficar no vermelho, a gente trabalha com vendas, né? A gente vende produtos, vendemos roupa, né? Vendemos lingerie, porque já está aqui mesmo, faz um cabelo, faz uma unha, tem que dar um presente. E hoje em dia está difícil para todo mundo, né? Então, que a gente puder acrescentar para ajudar a manter um aluguel em dias e tudo, a gente está fazendo. E a carga tributária do Brasil do ano passado também aumentou, chegou a quase 33%. Mais uma consequência da crise econômica. A população, claro, não está satisfeita. Pelo cupom fiscal, não restam dúvidas. Em qualquer compra, a taxa de imposto cobrada. Estou pagando 2 vezes a mercadoria, certo? Uma o imposto e o outro a mercadoria que eu estou levando. Como é que o senhor se sente vendo isso daí? Lesado. Os impostos representam uma coleta para pagar as contas do governo. Paralelo a isso, temos o PIB, a soma das riquezas produzidas no país. A relação entre impostos e PIB é o que chamamos carga tributária, que hoje representa 35% do produto interno bruto. No ano passado, o governo diminuiu impostos em produtos da linha branca, eletrodomésticos de maior porte e também de veículos. No entanto, aumentou outras taxas, como IPTU, Imposto sobre Serviço e Bens de Consumo. A arrecadação total ficou mais baixa, mas a carga tributária aumentou. O crescimento de menos de 1% significa que os impostos estão altos. A população sente os efeitos. Se gastava 10 com uma fruta, uma coisa assim, hoje eu estou gastando 20. A gente vai ficando meio sacrificado. O valor da carga tributária corresponde a mais de 1/3 do que o país produz. O que chama atenção é que essa renda que vai para o governo deveria voltar à sociedade em forma de serviços públicos, saúde, educação, segurança, setores que, infelizmente, o investimento ainda é precário. Não é só a corrupção que consome esse dinheiro, é a complexidade do sistema e outro lado, né? A aplicação desse dinheiro é feita de uma maneira ineficaz. Para o economista, melhorias seriam mais visíveis com mudanças no modo de pagar os tributos. Ter um sistema tributário que fosse mais eficaz, menos truncado e mais simples, que aí as pessoas entendessem melhor como é que funciona. O momento é oportuno. Um país em que se viva mais e pague menos. Não custa sonhar. Diminuir o imposto, aumentar o salário. É o que a gente espera, né? E o consumo de café aumentou entre os jovens. Uma pesquisa recente revelou que o hábito de consumir café fora de casa também cresceu. A Lilian assume, é apaixonada por café. Sou apaixonada. Desde a infância, a gente em casa, parece que para acordar realmente a gente tinha que tomar café. Para ela, até mais que um hábito, é mesmo um bom motivo para reunir a família e os amigos. Que o café não é só o gosto do café, mas é toda a celebração em volta do café, né? A gente se reúne e para conversa, para falar do que importa na vida mesmo. E aí o café ele vem só como um brinde, né? E como ela, muita gente não abre mão de iniciar o dia ou dar uma parada nele para degustar essa delícia. Eu gostava mais de chá antes, mas agora com café. Eu comecei a tomar café porque eu faço cursinho. Aí é café o dia inteiro. Mas meus pais apreciam o café, então eu meio que aprendi a apreciar com eles também. Por isso, a projeção é de crescimento do mercado de food service, que são negócios como essa cafeteria. Um gosto que atravessou séculos e que tem tudo para continuar, já que hoje os jovens são os maiores consumidores do produto. Aí o mercado de olho nisso tem apresentado o café de formas diferentes e atraentes justamente para esse público. Vim experimentar uma coisa diferente, acabei gostando sim. Tem café, mas tem algumas coisas diferentes junto. O pessoal está vindo muito nas cafeterias para melhorar tanto os preparos em casa, quanto para comprar cafés em cafeterias para consumo próprio de casa, ou até para dar de presente, porque é um baita presentão para quem gosta de café, né?
diferentes, quentinho, gostoso. Do pingado ao mais elaborado, vontade e motivo é o que não falta para continuar tomando o bom e velho cafezinho nosso de cada dia. Vamos tomar um café? É como se você estivesse fazendo um convite para a amizade, para as coisas boas da vida. Bom, agora a gente continua nosso passeio por Roma, não é mesmo, Liliane? Sim, são tantos os lugares interessantes que fica difícil escolher as melhores atrações e passeios. A cada esquina há uma surpresa, uma ruína, um monumento para nos deixar de boca aberta. Confira. Continuamos a seguir nosso roteiro. Começamos na Piazza Venezia, monumento construído em honra a Vittorio Emanuele, primeiro rei da Itália unificada. Ao centro está o túmulo de um soldado desconhecido, morto durante a Primeira Guerra Mundial. Recorda tantos homens que perderam a vida e que nem mesmo foram identificados ou sepultados. Agora vamos para o Campidoglio, a menor das colinas de Roma, porém a mais famosa. O piso da praça é decorado com a famosa estrela de 12 pontas feita por Michelangelo. Ao centro, a grande estátua do imperador Marco Aurélio a cavalo. Aqui também encontramos a estátua da loba amamentando os gêmeos Rômulo e Remo, na época da fundação da cidade. Partimos para as ruínas dos Foros Imperiais, uma das áreas com maior concentração arqueológica do mundo, e para o Fórum Romano, centro político, religioso e comercial da Cidade Eterna. É uma coisa incrível. Qualquer coisa aqui que você vira para um lado é maravilhoso. A grandiosidade de tudo que o Império Romano construiu até hoje, porque é uma coisa única, a cultura das pessoas daqui e a valorização da história. Finalmente chegamos ao Coliseu, uma das 7 maravilhas do mundo. Aqui nos sentimos dentro de um cartão postal, lugar muito importante para a história de maneira geral e também para o cristianismo. O monumento que vemos hoje representa apenas 1/3 da obra original. Mesmo assim, é o maior anfiteatro do mundo. Reunia até 75 mil espectadores. É um dos mais imponentes monumentos da Roma Antiga. A poucos passos, o Arco de Constantino, o mais famoso arco do triunfo do Império Romano. É algo incrível, porque estamos com toda a família. Inacreditável. Estou aqui com toda a família vendo essas relíquias. No presente, podemos tocar e ver na história da humanidade. E terminamos com uma surpresa no Monte Aventino, o famoso buraco da fechadura que nos permite ver uma das mais famosas e curiosas vistas da Basílica de São Pedro. Hoje a igreja celebra a festa dos Santos Anjos da Guarda. Na última quinta-feira, os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael também foram festejados. E olha só que interessante, na catequese da última quarta-feira, o Papa Francisco fez questão de falar dessa ação invisível em nossas vidas. Durante a audiência geral no Vaticano, Francisco afirmou que os arcanjos são espíritos encarregados de um ministério, enviados a servir os herdeiros da salvação. O Papa disse que as pessoas precisam ter consciência dessa presença invisível na vida, confiando aos anjos tudo o que está no coração. Os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael devem ser invocados na oração todos os momentos. Eles nos recordam a presença de Deus, são apoio na luta contra o mal e nos conduzem com segurança pelas estradas da vida. É muito bom saber que a gente pode contar com essa proteção dos anjos em nossa vida. E assim nós encerramos o Repórter Canção Nova de hoje falando do anjo da guarda, dado por Deus a cada pessoa para acompanhá-la, aconselhá-la e protegê-la. O anjo está sempre ao nosso lado como um companheiro de viagem, um amigo que não vemos, mas sentimos e que um dia estará conosco no céu, na alegria eterna. Peçamos ao Senhor a graça da docilidade de dar ouvidos ao nosso anjo, esse nosso companheiro de viagem que está ao nosso lado, que nos apoia e ajuda. Reze sempre pelo seu anjo da guarda. A gente fica por aqui. Um ótimo final de domingo para você e até semana que vem, se Deus quiser. Uma semana abençoada e até o próximo domingo. Tchau, tchau. Tchau.